Acho que precisa falar do CRB. Tá? Vice-campeão do Nordeste, fez uma ótima Copa do Brasil. Um trabalho de evolução e crescimento do clube. Vice-campeão do Nordeste, revertendo uma vantagem de Fortaleza e perdendo os pênaltis de forma dramática. Eu acho eu acho aquele vice, da forma como foi, foi o gatilho para a campanha. Também acho. Até porque também muitas escolhas de poupar jogadores isso daquela costuma época. acontecer. O que não é normal é perder um título de forma assim tão dramática e a vida continuar normal. Assim, em outras competições. Só Fortaleza. Só o Fortaleza conseguiu isso que eu vi aqui no Nordeste, que perder a Sul-Americana daquele jeito e voltar para o brasileiro e a vida segue e conseguir voltar para o trilho. Ficou uns 10 jogos sem ganhar. É bom lembrar. Ficou 10 jogos sem ganhar na Série A. Mas se recupera, mas termina recuperando. Não, a gente recuperou isso. O Vitória, quando perdeu a Copa do Brasil, em 2010, terminando rebaixado. O Sport da Libertadores, que eu tenho lembrando. Eliminado. O Vitória perde do Santos, tem um gol qualificado, perde do Santos 2-0, toma um gol na volta, vira o jogo, mas precisa ganhar 4-1. Jogou muita bola no Barradão, mas ganhou o jogo e não ganhou a Copa. E no fim acabou caindo para a segunda divisão. E o Sport, quando sai para a Libertadores, sai na Libertadores, da forma como foi, pegando, enfim, bota no Google aí. Perdeu daquele jeito. Eu sempre digo, ali o Sport foi tirado da tomada. O CRB agora. Então, assim, eu acho que existem alguns exemplos clássicos disso aí, de você perder algo muito importante e desandar tudo. O que aconteceu com o CRB agora, que aconteceu com o Sport lá atrás, com o Vitória, você está lembrando, é que você entra em duas competições e fica em competições paralelas. Muitas vezes abdica dos pontos corridos e com mescla e perdendo pontos, deixando pontos escaparem, porque você está com um objetivo ali naquelas Copas, de resolver naquelas Copas e chegar ao êxito naquelas Copas, e quando você fracassa na Copa ali e tem que voltar para a competição, além dos pontos que você foi deixando pelo caminho, pela priorização que você fez, aí o ânimo já está você já está debilitado. A forma como os clubes tratam as coisas. No caso do CRB, era a maior conquista da história do futebol alagoano. Assim, é o peso que você estava dando. Não era um título importante do CRB, era o maior título do estado, que estava ali na cara do gol ali para ser campeão, e o time não ganhou. Então acho que que isso pesa também, o tamanho do que você perdeu. Por isso que a gente fala, o Fortaleza, para mim, é um mau caso de comparação. Que ter perdido aquela Sul-Americana, aí minha até lembrando, aqueles 10 jogos, só que já tinha acumulado o brasileiro, ou seja, tinha muito ponto, então ele com isso que estava conseguindo bem. Estava em sétimo. E termina bem, termina entre os 10, inclusive. Mas quando você está fazendo isso, na final da Copa do Nordeste, dando alguns exemplos que eu estou lembrando aqui, mas na final da Copa do Nordeste 2017, Fortaleza na primeira divisão, mandou o time em reserva e levou de 4-0, acho, da Ponte Preta. Não caiu no final, certo? Mas não caiu ganhando do Corinthians na última rodada. Assim, então, assim, e poderia não ter. De repente, aquele jogo na Ponte Preta que o Sport tratou como um jogo de Série A, o Sport tratou como descarte. Mas ok, porque ia jogar a final da Copa do Nordeste contra o Bahia, na Fonte Nova, aquela coisa toda e tal. Então, nesse caso do CRB, ainda que os jogos tenham sido até adiados, mas o foco inicial era impossível ser o mesmo. E na forma como perdeu, jogando muita bola, quase ganhou no tempo, quase virou no tempo normal ainda, que ainda teve, eu sempre digo isso, o CRB, João Ricardo salvou Fortaleza com a defesa com o pé ali, que ia ser o 3-0 de uma defesa excepcional, que é pouco valorizada. Eu não vejo, assim, o CRB teve uma chance gigantesca com o mérito dele, com o jogador, construiu toda a jogada, mas João Ricardo salvou o que seria o 3-0 e mataria no tempo normal. Aí você vai para os pênaltis, aí o seu centroavante isola a cobrança. E aquela acaba sendo a única penalidade desperdiçada. É difícil assimilar. Acontece. Em alguns casos, como já falaram no chat aqui, mas tal time não aconteceu, tudo bem. Mas não é anormal que aconteça. Futebol é psicológico, a gente teve um grande debate ontem sobre questão de confiança. A confiança do time que estava tão alta ali, você bateu no teto e não foi suficiente. De repente, rema tudo de novo.
assim, e sendo a Série B tão difícil, a conquista estava tão próxima, a quantidade de premiação que ia ter, a forma como os jogadores iam ficar dentro da história do clube, enfim, não é tão simples assim, a própria relação da torcida. O CRB campeão, como teria sido o Rei Pelé até agora? O Cauê acabou de falar. Deu 5 mil pessoas e era com promoção e assim, não teve grandes públicos do CRB. Tem um pouco dessa largada. Eu acho que é um problema, dá para escapar, dá, Teve mas... uma questão hipotética ali também, viu? Dos jogos a menos. Achou que o CRB demorou muito a acreditar. Tinha um outro esporte e o outro tinha um outro também. Acho que foi o Operário, acho que era era Acho que foi contra o Operário mesmo, né? Era um triangular. Acho que chegou a ser o triangular entre eles. E o remédio errado, né? Deu o remédio errado. É isso que eu ia dizer. Veja só. Demorou a tomar o remédio. Minimizou demais as derrotas. Perdi o jogo. Disse, não, tem um joguinho da Copa do Brasil ali. Esticou demais a corda. Um ponto é priorizar totalmente a final da Copa do Nordeste, que era acessível. A Copa do Brasil não poderia ter sido priorizada jamais em detrimento da Série B. Contra o Atlético Mineiro, pô. E o CRB fez isso. E o CRB fez isso. E aí chega um momento que Daniel Paulista, depois de levar ali o time a um patamar alto considerável para as projeções do CRB, para o investimento do CRB, tem uma hora que a palavra do treinador, que a motivação do treinador entra por um vídeo e sai pelo outro. Você já viveu tantas coisas maiores na temporada que você não consegue se concentrar para um CRB e Botafogo de São Paulo. Baixa a sua concentração, baixa a sua entrega. A torcida, como eu falei, para mim, do CRB, deu uma desligada relacionada à Série B. Quando o acesso foi ficando distante, passou a acreditar que seria uma competição de marola muito estável. Detalhe, eu também, tá? Eu não achava que o CRB ia chegar nessa situação, não. Agora, não consegue vencer ninguém. O futebol tá castigando muito o CRB. Muito. Assim, teve aquele jogo contra o Sport que ele foi... não perdeu por milagre ali. O goleiro pegou muito. Mas a gente tem visto os jogos do CRB. Joga bem aí no final, como foi o jogo contra o Mirassol, né? Joga bem no final, o goleiro falha. E perde os pontos, né? E assim o CRB vem sofrendo muito. Hoje levou um gol em 51, né? Oi. Ficou com homem a menos, como o Minhoca falou, ficou com homem a menos. Já com homem a menos, teve uma chance claríssima com o Selmo Ramon e depois leva o gol, assim, roteiros pesados. Agora, Cauê, demitir Daniel Paulista, eu acho que não tinha outra alternativa. Ali não. Né? Não tinha mais alternativa. Até porque Daniel, querendo vir para o esporte, chegou a comunicar que sairia. Já estava no desgaste também. No desgaste. Então, eu tô dizendo, esse próprio movimento dele já mostra um desgaste. Agora, Pivete, meu amigo, baseado em nada. Baseado em quê? Baseado no Náutico. De olhar, olhar Recife e achar que puxar o contexto. Porque o Náutico teve um surto de valorizar Pivete depois da eliminação. Porque nem alcançou. Porque Pivete fez um trabalho ok no Náutico, mas mesmo assim tem um asterisco ali. Porque ficou o jogo do Londrina é um asterisco. É um trabalho ok só no Náutico, nada além disso. É um asterisco de um jogo que era, por mais que fosse fora de casa, mas era palpável. E o Náutico não fez um jogo superior, não foi a derrota para o Londrina ali, não foi um jogo, não foi por acaso. Não foi o acaso, não jogou muito bem e deu azar porque estava jogando fora. Não foi. Então, assim, elogiei inclusive Pivete no Náutico, elogiei quando o Náutico contratou o Pivete, porque eu achava que era para o Náutico naquele momento, poderia ser um nome e para aquele patamar de Série C. Mas para B e para o cenário que o CRB estava, se o CRB passou tanto a investir e a gastar para tentar mudar de status,
pirangou no momento errado. Era para ter ido buscar alguém de um perfil até mais enérgico para tentar puxar o elenco. Porque o CRB precisa justamente tirar esse adormecido que o elenco se tornou, porque senão vai embarcar como está embarcando. Porque foram os 3 jogos, por mais que aquele primeiro jogo lá contra o Sport ainda tenha, em algumas coisas eles tentaram, assim, mas foi muito mais fraco. O goleiro salvou do CRB de uma goleada. O jogo na Arena, o CRB não conseguiu concatenar muita coisa. E agora contra a Ponte Preta, foi um jogo sofrível. Sofrível contra o adversário em um momento complicado, contra o adversário que não vencia fora, não tinha vencido ainda fora de casa. E o CRB não fez aquele jogo de grande, teve domínio de bola, até porque a Ponte Preta jogou para isso, em deixar a bola para o CRB, mas o CRB não foi o time das grandes opções ofensivas, dos grandes momentos de fazer 1-2-0. Pelo contrário, no primeiro tempo, o gol que a Ponte Preta perde com o Dodô, 2 chances, é absurdo os 2 gols que o Dodô perde. Então o CRB você não enxerga uma reação. Por mais que tenha jogadores que você observe, opa, não era para estar aí. Mas entrou num momento que ninguém consegue dar resposta. Se não mexer, trazendo um treinador imediatamente que faça isso, não dá para ficar pensando, não. Concordo, Cauê. Acho que o caso do CRB é um caso parecido com o Sport com o Guto. Não Sim. tem que Não dá mais chance, não. Que teve está dando muita chance, não. Porque só mudar 3 jogos, pô, isso no futebol é complicado, veja. Não, tira pode ir para um cara com histórico de pegar uma bomba dessa e desarmar. Alguém com lastro aí de Série B, de recuperação. Porque a bomba tá chiando, viu? Muito, 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 muito. Tem que ser São alguém... quantos jogos sem vencer? 13, 14 já, né? É alguém de mexer elenco, pô. Não tem o que fazer. E não era o perfil tá disponível, né, Hélio? Hélio tá. Que eu achava que era o nome imediato do CRB. Inclusive. É o tiro curto. A turma aqui no chat tá falando em Roberto. Meu amigo. Aí é o Náutica. É o Náutica. Meu amigo. Ele agora, o CRB pega o Botafogo fora. Depois vai para América Mineiro e Paysandu em casa. Tá? Tem uma chance aí de tentar um... Mas enfim, vamos ver. Eu acho que vai acabar dando mais um jogo. Vai acabar dando esse jogo do Botafogo. Mas... Porque aí vai pro contexto de Pivete, 2 jogos contra o Sport. Uma expulsão na reta final, levou o gol depois da expulsão. Talvez dê o jogo do Botafogo. Que Matheus é o erro Albino parecido. quase salvou mais um pontinho pro CRB hoje, uma defesa espetacular na cobrança de falta da Ponte, ali aos 50. Mas aí realmente a Ponte foi buscar ainda o golzinho no final. Mas na hora que ele defendeu, botou outro ponto na conta do CRB aí, porque ele pegou aquela de Tite Ortiz e a que ele pegou hoje foi assim, o cara deu uma bomba. A imagem. A turma do chat tá dizendo que vai ficar. Já caiu, né? Confirmado. Já caiu. Pois é, não tem o que fazer. A falta do Twitter. Que o CRB oficial. Não tem. Não tem nada, oficial, né? Só dando parabéns aqui pelos 112 anos. Aí os comentários. Eu só vi no Blue Sky, eu não vi se o CRB usou o Twitter, né? E no deixa eu ver no Instagram, né? No Instagram. Não tem o que fazer. Veja, é emergencial. No cenário que o CRB está, tem que tirar do pau da arara e tem que parar de sangrar. Não pode. Não pode. No Instagram ainda não. Pode ter caído, mas aqui não ainda. Tá igual. Oficial não é, né? Mas o pessoal lá do CRB tá dizendo que tá confirmado já. Pode ter uma cobertura local mais especializada. Que... Lógico. E a gente tava no ar aqui, né? Então também não tinha muito como acompanhar.
Mas é isso, Eu vou tá? ver, não é nem 45, vai que tá. Mas é isso, tá?